Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab. Aqui a gente dá destaque a fundadores de startups, mas também a transformação digital, sustentabilidade, tecnologia. Hoje a gente vai conversar com o Diógenes Silva, que é CEO e sócio fundador da Anestec. É uma health tech, portanto, uma startup na área de saúde, idealizadora do AXREG. A gente vai entender o que é isso, né? O AXREG, plataforma líder em anestesiologia digital. Olha só. Também médico, o Diógenes, ele é anestesiologista, tem MBA em administração hospitalar e negócios em saúde. Possui foco e grande experiência em anestesia segura, gerenciamento de risco, naturalmente, inteligência de negócios com viés cirúrgico e gestão baseadas em dados. Boas-vindas, Diógenes, um prazer recebê-lo aqui no Trends. Olá, muito obrigado pela apresentação, Paulo, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com você sobre a Anestec e o propósito da Anestec, que é Legal. promover cirurgias mais seguras. Vamos começar por aí. Conta pra gente o que é que a Anestec faz, como surgiu a ideia, que valor ela entrega para os clientes e para a sociedade, né? Ótimo. Bom, a Anestec, o que ela faz? A Anestec faz a gestão da informação do dado perioperatório, né? Do dado daquele momento antes, durante e depois da cirurgia das pessoas. E o foco de fazer isso, o propósito de fazer isso é promover cirurgias mais seguras. Hoje, no mundo, 5 bilhões de pessoas não têm acesso a uma anestesia e cirurgia segura. É 70% da população mundial. Então, não é uma coisa que a gente vai ver no Oriente Médio, na África. É aqui na nossa cidade. Em alguns lugares, tem pessoas que não têm acesso a um procedimento seguro, e a gente vê isso todo dia nos canais de notícia de pessoas que vão fazer um procedimento estético, às vezes eletivo, e não voltam para casa. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente pretende mudar, promover cirurgias mais seguras, é o propósito da Anestec. E isso já vai para a resposta de uma outra pergunta tua, que é como é que surgiu a ideia, né? E eu sempre falo a mesma coisa, não existe inovação ideia, ou seja, existe, mas é commodity, é comum, todo mundo tem. A inovação ela vem de 3 pilares, no meu ponto de vista. O primeiro deles é o background, né? É de onde você vem, o que você faz, quais são as suas expertises, os voluntariados que fez, as experiências que teve na vida, né? Quem você é. O segundo pilar é o atrito, né? E aí que entra muito o trabalho como médico, aquilo que você faz no seu dia a dia, que você não se conforma que só existe aquela maneira de fazer, que só aquele resultado pode ser colhido, né? E esse dia a dia te deixa em atrito, descontente. Esse descontentamento, às vezes, é uma maneira de um comportamento inadequado no trabalho, de uma disrupção, de uma briga entre colegas, ou seja, o que está gerando atrito, né, no dia a dia. E o terceiro pilar é suor. Aí é realmente trabalhar muito para que esse teu propósito saia do papel, né? Que você construa realmente um produto, mercado, evangelize o seu mercado e faça tudo isso. Então, a gente começou, eu sou epidemiologista também, sou estatístico, né, médico, anestesista, eu ficava muito... tenho uma formação de artes, então eu achava que o que eu trabalhava no dia a dia não era bom de usabilidade, não se comportava para extrair resultados de performance dos dados, não se comportava para guardar o dado adequadamente, e esse então foi o atrito, e eu comecei a criar ferramentas para eu evoluir suor, e aí hoje é a Anestec. Parece linear, mas é cheio de altos e baixos, como todo mundo sabe. Imagino. Não, pelo contrário, a sua exposição aí demonstra muitas dificuldades e muitos desafios. Diógenes, fala pra gente como funciona. É uma plataforma digital onde os anestesistas estão e vocês veiculam essa oferta de anestesistas para os hospitais. Explica pra gente como é a mecânica do negócio. Não é isso não. Tá. Na verdade, o anestesista é o único médico de resultado imediato. Não faz nada para daqui a 15 dias, faz para agora. Margem de risco, margem de erro zero, alto risco.
É o único médico 100% no point of care, na cabeceira do leito do paciente, e é o médico que produz a melhor coleta de dados. Eu tenho um colega que trabalha na Nestec comigo, é diretor médico, que ele fala que é o único médico que imputa dado, porque o cirurgião faz evolução, o clínico na enfermaria também faz uma descrição da sua impressão do paciente, mas quem coleta dado e documenta dado minuto a minuto é o anestesista. Então, ele faz a melhor plataforma de coleta de dados, a melhor coleta de dados de um hospital é o prontuário anestésico. Só que ele faz isso em papel e caneta. E não interessa o quanto digital é o hospital é digital da recepção até o faturamento. O anestesista está em papel e caneta. Está usando papel carbono ainda. Está usando folha 3 em grandes hospitais. Tá? O hospital é todo digital, menos o anestesista. E o centro cirúrgico é um centro de produtivo importantíssimo. É uma caixa preta. E faz com que cada anestesia, cada cirurgia acontecendo no país hoje, em boa parte do mundo, seja um avião voando sem torre de controle. Então, o que a Nestec faz é tirar o papel da mão do anestesista e botar para ele trabalhar uma ferramenta de input de dados boa de usar, com uma usabilidade ímpar, que ajude o fluxo de trabalho desse médico de resultado imediato, que seja também um apoio cognitivo em tempo real. Enquanto resolve essa dor SaaS do mercado, que é fazer o prontuário anestésico digital, a gente, ao mesmo tempo, está estruturando o dado para fazer a análise. Espetacular. Espetacular. Tá? E aí, a gente nesse momento, faz o BI, né? Gera um dashboard de inteligência para o hospital que ele nunca teve, com tempo de sala cirúrgica vazia, por exemplo. Isso automatizado de um anestesista que só fez o prontuário médico e foi tomar café. Ele não ficou no Excel computando dado, nada. Ele fez o prontuário clínico. Só que ele é tão detalhado, esse prontuário clínico, que quando feito no meio digital, o anestesista vai sim tomar café, mas o gestor já tem gráfico na ponta lá de tempo cirúrgico, tempo anestésico, desperdício de medicamento. Quanto o anestesista pegou na farmácia, quanto ele fez no paciente e quanto foi o descarte. Eu não gosto da palavra desperdício, quanto foi o descarte. Bom, a terceira e última etapa, para terminar, eu anonimizo esse dado de cada cliente e põe num grande data lake, um gigantesco data lake, que tem 1.200.000 registros anestésicos, computados minuto a minuto. Cirurgia de 10, 15, 20 horas, minuto a minuto, o anestesista está computando o dado. E nesse grande data lake eu rodo machine learning, reconheço padrões, valido com estatística e crio, então, o Waze da anestesia, criando uma capacidade preditiva. Como uma pilha de dados me conta uma história, essa história eu posso ensinar a máquina vai fazer uma predição para casos semelhantes, ajudando esse anestesista de resultado imediato. Então, o que a gente está criando é o Waze da anestesia. Só o que a gente está fazendo, por que vocês dizem, Jorge, mas por que não explode de uma vez? Porque a gente cuida da jornada do dado. E se você não cuida da jornada, você, como inovador, deve, e numa instituição como a que você está representando aqui, você deve escutar pitch, empreendedor do mundo inteiro. E tem gente que todo mundo chega dizendo que tem uma inteligência artificial para alguma coisa, mas não tem os dados. Então, você não tem inteligência artificial. Inteligência é a capacidade de processar informação. Se você não detém a jornada da informação, você não tem a inteligência. Você está contando que esse dado exista em algum lugar e que você vai poder pegar ele e trabalhar ele. A IBM fez a mesma coisa com o Watson. Não preciso falar mais nada. Exatamente. É fantástico. Veja, a minha até uma certa ingenuidade, né? De pensar que você montou uma plataforma de oferta de anestesista. Na verdade, isso até pode ser um futuro. Pode ser um futuro, né? Pode ser um futuro. A brincadeira não deixa de falar, não, né? Podemos conversar sobre esse negócio. É normal. Vamos fazer para fazer um upsell, né? Já porque você, como da parte financeira, você deve imaginar que, apesar de ter uma ferramenta fantástica, de estar nichado no mercado, ser um dos únicos que faz isso no mundo, né? A gente tem um teto baixo de mercado. Né? Sim, a gente tem um mercado ali de 7 mil hospitais no Brasil, 25 mil anestesistas. Você vai dizer, pô, Joyce, mas que teto baixo é esse? Como é que você resolve esse teto baixo? É justamente depois na parte analytics e no upsell ou no cross-sell. Marketplace. Exatamente, com o marketplace constituindo novas ofertas para o mesmo cliente. E talvez um dia a força humana seja, mas não está muito no radar, não. Existem coisas mais legais para fazer do ponto de vista dos dados e da inteligência dos dados do que a força humana, os colegas se organizam já. Jorge, você está voltando à Nestec de verdade, você está dando, na verdade, uma grande contribuição para a nossa comunidade, porque para o próprio ecossistema de inovação, você está colocando a ideia do data-driven, do uso de dados intensivo,
como um valor espetacular, né? Quer dizer, você chega ao ponto do preditivo, você chega ao ponto do apoio em tempo real para uma operação, né? E, além disso, com tudo isso que você já nos sinalizou, otimização de custos, portanto, de aumento de receita e tudo mais. Muito interessante. Como é que é a experiência do médico usuário, o médico que certamente não tem como, digamos assim, formação prevalente o uso intensivo de dados no sentido tecnológico? Tem sim, né? Porque a literatura médica é certamente uma das mais avançadas no mundo, usa dado intensivamente para qualquer outra coisa, e é uma profissão baseada em ciência dura, né? Mas como é a prática? Porque você tem ali interface, uso, reporte de dados. Nós não fazemos parte de uma cultura que registra dados sistematicamente, é uma cultura geral. O brasileiro não é assim, não usa dados, enfim, em outros países até mais intensivo. Me alonguei muito para perguntar, na verdade, duas coisas. Como é a experiência do médico? E já questionando também como é a sua interface, como é o Customer Experience? Mobile, desktop, como é que funciona isso? Acho que isso seria interessante. Essas duas perguntas são a mesma pergunta, né? Exatamente. Na verdade, elas estão na mesma pergunta. Tá? Exatamente. Customer Experience, é o que nós estamos falando aqui. Exatamente. O médico não quer dado. O médico lê dado, tem uma boa literatura, o médico quer diagnóstico, o médico quer apoio à tomada de decisão. Tá? E gestor também não sabe analisar indicador. Eu como de um jeito muito nerd e prolixo, fiz um dashboard com 255 indicadores e descobri que o gestor olha 5, acompanha 3 e entende 2. Tá? Então, a gente tem que educar o gestor a fazer isso, a gente tem que educar o médico a ter acesso aos seus dados, não o dado de 30 pacientes da Estônia que foi feito um artigo científico, mas 100% do seu público, como é que ele se comporta, qual é o perfil dele, qual é o perfil nutricional do meu paciente em Florianópolis, em relação do paciente em Fortaleza, em relação a Copenhague, em relação a Massachusetts. O perfil nutricional desses 4 pacientes muda drasticamente a partir do momento que você entende quem são essas pessoas. Tá? Então, é importante que a gente não tenha a cultura de ficar olhando o dado, mas a gente tem, sim, a curiosidade de ficar olhando o dado. E como é que a gente juntou isso para isso funcionar? Na usabilidade. Não tem que ser para o médico coletar dados da sua ferramenta. A ferramenta é boa para ele usar. É boa de usar, é linda de usar, é maravilhosa de usar. Ele engaja em usar. Eu estava num evento uma vez dando uma palestra, levantou uma pessoa, 700 pessoas no público, uma grande rede de hospitais, e perguntou por que o médico não gosta de usar prontuário eletrônico. Não é que ele não gosta de usar. O médico é um ser humano como qualquer outro, ele não gosta de usar coisa ruim. Entendeu? Eu não gosto de usar software desenhado na década de 90, que hoje fica ocupando uma parte da tela, porque os monitores saíram de 14 para 32 polegadas, e o software não evoluiu na responsabilidade. Não é responsível ao novo monitor. Então, tem uma faixa do monitor no hospital que fica cinzenta, e o médico fica trabalhando num outro pedacinho do monitor, porque assim acontece. Então, o médico não quer usar a ferramenta ruim. Como eu venho de uma escola de artes, a minha avó é professora de pintura, a minha família tem um conservatório de artes, eu fiz aula sobre tela, desenho, etc. Eu tinha uma noção um pouco visual muito grande quando eu cheguei na medicina. E eu comecei a trabalhar na década de 90 com dados, e a maneira de coletar dados para mim sempre foi um grande desafio, porque eu ia para a rua com uma prancheta perguntar sobre a saúde das pessoas, depois eu tinha que digitar no software, fazer a análise. Então eu testei o Palm, lembra o Palm Trell, Netbooks e tal, eu fui sempre testando na medicina essas coisas até surgir o tablet. E aí é o tablet que o anestesista que está no centro cirúrgico se movimentando 100% no point of care, ele quer usar. Ele não quer usar um computador, ele não quer mais um teclado. Ninguém mais quer mais um teclado e um mouse para trabalhar. Se você perguntar, você quer mais um mouse e mais um teclado? Não quero. Então, por que nós temos ferramentas presas em computadores desktop, que ninguém mais tem desktop em casa, mas no hospital tem que tentar um desktop empoeirado para trabalhar? Entendeu? Em casa. Então, essa dicotomia que a Nestec já nasceu resolvendo. Se eu posso maratonar o Netflix em casa do meu tablet no domingo à tarde, eu tenho que poder usar o meu mesmo tablet no segundo de manhã no hospital. Porque Perfeito. É um equipamento onde a minha rotina... Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Encanta o médico a usar uma boa ferramenta para ele documentar o bom trabalho que ele faz, tá? E deixa o fluxo de trabalho dele azeitado e deixa ele com tempo para voltar para casa ver o filho. E Perfeito. A plataforma Perfeito. Pega os dados e estrutura os dados. Então, tem uma máxima na Nestec que é o seguinte, para ficar claro. O que a máquina faz melhor que o humano é desumano.
Deixa a máquina fazer. Você Perfeito. faz aquilo que só você pode fazer. Cuida bem do paciente, tem empatia e volta para casa cuidar da família. Deixa que a máquina estrutura a informação, cria indicadores e entrega valor, ajuda a entregar valor na outra ponta. Perfeito, Diógenes. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica. A gente volta já já nesse papo gostoso aqui sobre a Anestec. Fique com a gente, a sua rádio, onde você estiver. Colab Trend já está de volta. Hoje eu estou aqui com o Diógenes Silva, que é CEO e sócio fundador da Anestec. A gente estava conversando aqui exatamente sobre o uso intensivo de dados. Diógenes, você falou de uma faceta muito interessante na sua formação, que deve ser rara entre os médicos, de artista, né? De uma pessoa que conhece e pratica arte, faz suas pinturas, etc. E como isso influenciou a sua oferta de usabilidade para o médico num centro cirúrgico, usando tablet para reportar dados, utilizar dados, enfim, otimizar a sua atividade. Agora, isso me lembrou uma parte da história da biografia do grande gênio Steve Jobs, que todo mundo conhece, que ele trabalhou em tipografia, se eu não me engano, né, e tinha uma paixão por fontes, para a questão estética, naturalmente, ao ponto de os computadores da Apple, dentro deles, serem perfeitos. Os engenheiros diziam, mas ninguém vai ver dentro. Ele disse, mas eu estou vendo. Na produção, eu estou vendo, então eu quero a perfeição. Essa parte da usabilidade, eu acho que você nos deu uma resposta fantástica, né? Que derruba qualquer tipo de preconceito. Não, médicos ou outra atividade, sei lá, engenheiros, os caras não gostam de usar isso na obra. Na verdade, não. Na verdade, quer sim usar algo que seja muito bom e que seja amigável. Como é a experiência agora da resposta, né? Então, o médico passa a usar a aplicação da Anestec e a partir daí, como é que ele se relaciona com isso? Compra a ideia, não quer deixar mais, não vive mais sem isso, acessa em outras dimensões, não apenas na sua atividade cirúrgica, como, por exemplo, para analisar depois o seu próprio desempenho. Conta pra gente aí, essa parte é bacana, hein? É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. No começo eu tive que fazer, porque entendo o seguinte, olha que interessante, a radiologia fez uma transformação digital há uns 6 anos atrás com grandes players no mercado, Siemens, LG, GE, TOTUS, Pixel, MV, etc. A anestesia está fazendo uma transformação digital agora com uma startup no mercado fazendo isso. A Anestec faz isso. Não tem mais ninguém que esteja fazendo a transformação digital de uma classe médica inteira. A Anestec faz isso. Então, a Anestec começou a evangelizar o mercado, até porque se você não tiver que evangelizar o mercado, o teu produto não é muito inovador, não é tão inovador assim, né? Se o teu produto realmente é inovador, você tem que evangelizar um pouco do mercado, para não ficar só nos early adopters e evoluir como poder escalar, e nessa evangelização, então, a gente tinha isso, vamos mostrar valor, você não consegue ir para uma mesa de negociação sem dados hoje, né? Isso é DEME, não é Anestec nem Diógenes, isso é DEME lá do passado, de décadas atrás. Se você não mede, você não sabe, se não sabe, não gerencia, se não gerencia, não tem sucesso. As redes precisam de núcleos de controle, os cirurgiões precisam de dados, os hospitais querem melhorar a sua assistência, entregar mais valor, acompanhar a qualidade, isso tem que ser feito através de indicadores e de dados. E aí a gente conseguiu fazer uma primeira parte da evangelização do mercado nos últimos 3 anos, que foi a transformação digital da anestesia. E agora a gente está fazendo a segunda parte, que é como que eu agrego valor? Beleza, eu já saí do papel. Como é que eu agrego valor agora a partir dos meus dados? Como é que eu vou para uma reunião com o centro de infecção hospitalar e mostrar como é o antibiótico profilático, como eu faço corretamente lá dentro do centro cirúrgico? Ou eu como está acontecendo no país hoje, grupos de anestesistas recebendo acreditação. Não é mais o hospital acreditado, é os anestesistas acreditados, porque tem uma qualidade de performance, de entrega de valor gigantesca. E aí uma equação muito rápida, que você já deve ter ouvido falar em pagamento por performance, em saúde baseada em valor, existem cursos de 5, 6, 7, até 10 dias sobre isso. Mas, na verdade, o raciocínio é muito simples. O valor para o paciente que está na mesa cirúrgica é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível, quero voltar para casa o mais rápido possível, não quero ver nada, não quero sentir nada.
É isso para todo paciente que deita na mesa cirúrgica, o valor entregue, reconhecível, tangível, é esse. Para a gente entregar isso, tem que ter performance. Performance é um indicador positivo, não existe performance negativa. E performance, você tem que ter qualidade. Também não existe uma empresa que diga que tem a performance, mas não tem a qualidade. Qualidade é uma das 3 maneiras de você trabalhar dados em saúde: auditoria, investigação e qualidade. E qualidade você tem através de indicadores, acompanhando indicadores construídos a partir de dados. Então, vamos fazer a equação rapidamente para terminar a aula, que não é de 10 dias, mas é de 1 minuto. Dados constroem indicadores que, acompanhados, certificam qualidade, que, sustentada, mantém boa performance, que, tendo performance, você entrega valor com o paciente no centro do processo. Que valor para o paciente é esse? Eu quero a minha saúde resolvida e voltar para casa. Pronto, é isso que a gente passa para os anestesistas hoje. Eles entendem, faz sentido, eles estão engajados nisso e estão engajados na plataforma, numa plataforma que, além disso tudo, é boa de usar. Bonita e boa de usar. Bacana, bacana, Diógenes. Mudando um pouco, mas seguindo na linha aí, como é que está, quer dizer, essa cena de tecnologia na medicina, que nós falamos, sempre esteve presente, né? Como é que está essa questão de robótica também? A robótica, além da questão, digamos assim, operacional mesmo, eu imagino que ela também é uma fonte de dados bastante rica, né? Você poderia comentar alguma coisa sobre isso, né? Quer dizer, está nessa vizinhança, inteligência artificial, machine learning, geração de dados. E aí eu queria fazer essa conexão, eu como leigo desse mundo, saber se a robótica também é digamos, um fenômeno que aponta na mesma direção de data-driven, né? Está tudo relacionado, né? A robótica, na verdade, ela é a ação da máquina através de um aprendizado de máquina que vem de dados, entendeu? Então, alguém tem que ensinar o robô, né? Como é que nós vamos ensinar o robô a fazer o que a gente quer que ele faça? Nós vamos ensinar o robô através de um histórico de informação gigantesco que ele tem condições de gerir. Nós, humanos, não teríamos condições de trabalhar esse volume de informação, mas o robô, os processadores que nós criamos nos últimos 30, 40 anos, hoje permitem que os robôs processem esse grande volume de informação. Processar informação é um conceito de inteligência. Inteligência é a capacidade de processar informação. Se essa inteligência não é natural, não é minha nem sua, é de uma máquina, ela é uma inteligência não natural ou uma inteligência artificial. Então, não tem que mistificar muito a inteligência artificial. É uma capacidade de processar informação, a capacidade de processar informação cresceu exponencialmente, o volume de informação também está em bilhões, entendeu? Então, é muito alto, a máquina processa essa informação e aprende a fazer aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, e aí pode expressar isso de maneira automática, com automação mecânica e tal, e essa é a robótica. Então, a robótica vem para justamente ela ter mais precisão, tá? Ela ter menor esgotamento também de ciclos, né? A robótica ajuda a gente a ter um fluxo de trabalho mais suave, com isso a gente poder ciclar mais, ou seja, produzir mais, levar mais o procedimento a um número maior de pessoas, mas precisa de toda uma camada de informação para que isso se comporte. E aí, tanto na robótica quanto no software as a service, você falou de interface, tá? E muitos inovadores esquecem que a interface, né, tem um grande produto, mas com uma face visual não tão legal. Mas a interface, o que o empreendedor tem que saber é que a interface é como se fosse um portal, como aquele Stargate, tá? Onde o teu propósito numa ponta se comunica com o teu usuário na outra. O teu propósito e o teu usuário, eles vão se encontrar nesse portal interestelar, nesse portal místico, nesse momentum que é justamente a interface da tua plataforma. Então, eu quero que seja uma experiência maravilhosa para ele fazer isso. Fantástico. Porque eu vou botar ele em contato com o meu propósito quando eu fizer isso. Legal. Diógenes, aí eu queria ouvir também, aproveitar que nós temos aqui um anestesista, não é uma coisa muito, digamos assim, usual para o mundo das fintechs, onde a gente está mais próximo. Fala para mim aí sobre a anestesia enquanto tal. Eu tenho 62 anos, graças a Deus até hoje sempre tive uma saúde que me permitiu estar um pouco distante, digamos assim, de um uso intensivo de medicina cirúrgica, pelo menos. Mas eu me lembro dos dentistas antigamente e tal, e eu me lembro de ter ouvido, de forma leiga, seria, olha, as anestesias evoluíram espetacularmente nas últimas décadas,
E é fato que as pessoas dizem, olha, tem anestesias que é uma beleza, que é uma maravilha, e é mesmo, né? Um negócio espetacular. Então, a minha pergunta vai nisso aí, né? Como foi? Conta aí um pouquinho para a gente, pelo menos, sobre essa evolução, tá? Da anestesia enquanto tal, mas também a sua visão de futuro aí para este segmento. Bom, a anestesia ficou muito mais segura com o passar dos anos, os profissionais também muito melhores, os equipamentos muito melhores, e ela se tornou, como fala um grande ex-professor meu, perigosamente fácil, tá? Por que perigosamente fácil? Porque eu faço meio ml de um fármaco, 1 ml de outro, e eu simplesmente faço a pessoa parar de respirar e parar de bater o coração. E faço isso de propósito, eu faço isso porque ela precisa, o cirurgião precisa ter acesso ao coração, abrir ela no meio e tal, então eu tenho que, eu faço isso, e eu sustento a vida durante isso. Tá? Eu vou falar uma coisa para você entender, você falou, sou leigo, né, no leigo, você imagina que o anestesista tem a seguinte missão, o cirurgião e o anestesista trabalham junto, né? Não tem uma boa performance sem os dois juntos e tal, eles são nem irmãos e primos, né? no centro cirúrgico, mas o papel do anestesista é te manter vivo enquanto o cirurgião vai fazer de tudo para te matar. Ele vai cortar, vai fazer sangrar, vai fazer doer. Eu tenho que fazer você estar confortável, seguro e vivo durante esse tempo. Então é mais ou menos como aquele teu amigo do teu time que entra em campo e faz um gol contra no primeiro minuto, e tu passa o jogo inteiro correndo para sair no 0-0, entendeu? Tá? Esse é o trabalho, assim, uma ilustração para o anestesista. E isso vem evoluindo desde do século retrasado, né? A gente chamava de anestesia 1.0, aquela anestesia que morria muita gente, tá? Que é a anestesia com o éter, lá no Éter Dome, Massachusetts, 1800 e um pouquinho. Depois de tanto os pacientes pararem de respirar e morrerem, as epidemias de pólio na década de 30, os respiradores, aqueles pulmões de aço, o respirador artificial entrou no mercado, o anestesista trouxe isso para a cirurgia e começou a controlar a respiração dos pacientes, às vezes apertando um fole com o pé, na década de 30, depois os pulmões de aço, então a anestesia 2.0 é essa que o anestesista começou a controlar o como você respira, então ele começou a te deixar vivo mais tempo, tá? Os fármacos foram evoluindo também. Na década de 80 surgiu o microchip, e aí começamos a levar equipamentos para monitorizar o paciente, que até a década de 80 não tinha, era a gente escutando o coração com o estetoscópio, a mão no pulso, né, pupila, uma coisa assim, de repente tinha equipamentos que plugam em você e nos dá indicadores, dados, nos mostram dados de indicadores em telas, e aí a anestesia 3.0, com o advento do microchip, ali por 2014 os dados já começaram a entrar em ERPs, né, sistemas de gestão de negócios, BI, a 4.0, e agora a gente tem um Data Lake, onde tem uma Siri, uma Axel, a gente chama de Axel, uma Alexa da Nestec chama Axel, onde eu posso, na sala cirúrgica, estar com a minha plataforma e perguntar, Axel, qual é o hemograma desse paciente, né? O que significa síndrome de tal que ele diz que tem, que eu não lembro, a Axel está ali para te dar esse apoio cognitivo em tempo real. Então, é a anestesia 5.0, essa é a evolução. A anestesia precisa hoje ainda de profissionais qualificados, tá? Precisa de atenção constante, de segurança, ela é realmente de risco máximo, e o nosso papel é deixar esse risco dentro de uma margem perfeitamente administrada. Esse é o papel do anestesista durante todo o procedimento cirúrgico. Antes de começar, quando começa, no meio, no fim, e depois, quando você está em casa, o anestesista está entrando em contato para saber como é que foi a tua experiência. Essa é a anestesia moderna. Muito obrigado, foi de fato uma aula para todos nós. Parabéns pela sua iniciativa, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, muito bom conversar com vocês. Bem, chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Diógenes Silva, que é CEO e sócio fundador da Anestec, um papo muito interessante sobre o uso intensivo de dados na medicina. Bom, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, os canais do Alfa. Se você gostou, dê o seu like e nos acompanhe pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.